Olá, eu sou o Marco Fiade e vou falar aqui sobre o desgastado tema da motivação, mas sob um ângulo de vista completamente diferente do que a maioria das pessoas está acostumada a ver. Nós vamos falar sobre como você, e só você, pode se responsabilizar pela atividade de se motivar. Mas para isso nós vamos usar como pano de fundo a história incrível, porém verdadeira, de 3 desconhecidos heróis brasileiros que saíram no final dos anos 20 do Rio de Janeiro com aqueles carrinhos Ford modelo T, os calhambeques que nós vimos nos filmes antigos de Charles Chaplin, e chegaram em Washington, nos Estados Unidos, 10 anos depois, porque naquela época não havia estrada. Mas eles traçaram o que hoje nós conhecemos como a carreteira pan-americana que une as 3 Américas. De 3 brasileiros que no dia 16 de abril de 1928 saíram da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, capital da República na época inclusive que a estátua do Cristo Redentor era construída, deixando as gatinhas de Copacabana para trás em 2 Fords modelo T, fabricados em 1918 e 1925. E aqui vocês podem observar a linha de montagem totalmente automatizada, inventada pelo Henry Ford. Embora naquela época não existiam computadores, ele conseguiu montar nesse processo um esquema de fabricação onde os carros eram montados à medida que eles iam correndo pela linha de montagem. Isso foi realmente revolucionário na época e influenciou toda a indústria desde então. Quero lembrar que naquela época não existiam estradas, ou quando existiam, na sua grande maioria, eram bem precárias. Estou mostrando agora alguns filmes da época e não dos nossos expedicionários, dos quais só temos fotos, mas para se ter uma ideia da dificuldade que se tinha naquela ocasião, mesmo quando existiam estradas. Além do território brasileiro, passaram pelo Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México e Estados Unidos. Conforme eu comentei no início, eles precisaram contar com o apoio da população pelos países pelos quais passaram, para que eles construíssem picadas para que os veículos pudessem se locomover ao longo do trajeto que eles precisavam cumprir. E mesmo quando eles chegavam próximos às cidades onde havia algum tipo de estrada, eles tiveram que lutar com dificuldades como caminhos com neve, gelo, fazendo os carros escorregarem para todos os lados, estradas completamente lameadas, precipícios, buracos, terrenos de difícil acesso até mesmo para carroças. E aqui nós estamos vendo outros veículos que não aqueles Fords modelo T que nós vimos no começo do filme, descendo de barrancos, atravessando riachos, passando por tubulações enormes como se fossem pontes, mas estamos vendo outros carros de outros fabricantes que copiaram o conceito do Ford modelo T. Vou deixá-los aqui para vocês terem uma ideia do tipo de dificuldade que eles encontravam naquela época. Quantas vezes já não passou pela nossa cabeça a ideia de desistirmos de determinados projetos em função das inúmeras dificuldades que enfrentamos e acidentes de percursos que nos levaram a crer que aqueles projetos não deveriam ser levados a cabo? É óbvio que na cabeça desses 3 brasileiros, a hipótese de desistir, ou a vontade de desistir, em 10 anos de projeto, com tudo que eles enfrentaram, passou pela cabeça deles inúmeras vezes. Agora, o que fez com que eles não desistissem? O objetivo maior que eles tinham na época, que era concluir a rota da estrada pan-americana, era muito mais forte do que a vontade de desistir diante dos obstáculos que eles encontraram. E o que nós tratamos nessa palestra? É justamente como encontrar dentro de nós mesmos
objetivos maiores, muito além daquilo que são as nossas metas intermediárias no dia a dia para atingirmos objetivos. E assim, chegaram em Washington, onde foram recebidos pelo presidente Roosevelt, no dia 5 de maio de 1938, 10 anos, portanto, depois da partida e 28 mil quilômetros completados, depois de abrirem trilhas e picadas com auxílio de pás, picaretas, dinamite e os braços de homens da população e dos exércitos dos países pelos quais passaram e que compartilharam seu sonho de união das Américas por intermédio da construção de uma enorme rodovia. Eu também fiz minhas aventuras já pela América do Sul numa motocicleta, só eu e minha esposa, rodando desde o Oceano Atlântico, saímos do Rio de Janeiro e chegamos no Oceano Pacífico, em Paracas, no Peru. Fizemos uma viagem de ida e volta de 14.500 quilômetros, passando por todo o centro-oeste brasileiro e pelo Peru, pelo Chile, pela Argentina. E enfrentamos desafios como, por exemplo, atravessar os Andes no inverno, passar pelo deserto de Huacachina, no Peru, passar pela Serra da Canastra, onde nós tínhamos realmente terra, buraco, pedras, fendas, areia, enfim. Passamos por uma série de dificuldades, mas que nada se compara com o que esses brasileiros fizeram nesses 10 anos de travessia. Eles tiveram que lutar contra a fome, contra a falta de peças sobressalentes, tiveram que lutar contra a falta de óleo lubrificante, que eles supriram utilizando banha de porco, tiveram que lutar contra a falta de gasolina, que eles supriram com álcool feito pelos indígenas usando milho. Então nós temos aqui realmente uma história fantástica que nós vamos explorar do ponto de vista de onde eles buscaram motivação para atingir esses objetivos e não desistir no meio do caminho. À medida que nós vamos passando pelas fotos da expedição e contando as histórias de como eles venceram os obstáculos, por mais difíceis que fossem, nós vamos dando dicas preciosíssimas para você de como identificar dentro de você mesmo os reais motivos que podem te levar a alcançar metas inimagináveis. Nós também damos dicas importantes de como você pode identificar crenças limitantes que eventualmente você possa ter que estejam dificultando o desenvolvimento do máximo do seu potencial. Por exemplo, quando você tem um desafio pela frente e de repente você vem com aquela frase: "Ah, eu não sou capaz de fazer isso". Nós precisamos identificar quais são os motivos que estão te levando a fazer essa afirmação para poder trazê-lo à luz e trabalhar, para poder tirar esse obstáculo da frente e fazer com que você consiga realmente atingir as suas metas. Uma outra coisa que nós trabalhamos nessa palestra também são informações importantes a respeito do funcionamento do cérebro do ponto de vista neurológico. Eu não estou falando só da questão da psicologia. Nós utilizamos os estudos de um cientista, esse já bem mais famoso, o Miguel Nicoleles, que foi identificado pela revista Science America como um dos 20 cientistas mais influentes do mundo na atualidade, pelo seu trabalho nos Estados Unidos, nos laboratórios dos Estados Unidos, com interface cérebro-máquina, que no seu livro Muito Além do Nosso Eu, ele diz que você tem lá uma população de neurônios no cérebro que está trabalhando numa identificada atividade, ele é afetado por outras populações que estão fazendo outras atividades. Quer dizer, o cérebro, do ponto de vista neurológico, ele funciona numa dinâmica global. Isso quer dizer o seguinte, que quando as pessoas dizem: "Ah, minha vida particular não afeta em nada o meu trabalho", elas estão mentindo para si mesmas, porque do ponto de vista neurológico, não é assim que o cérebro funciona. Então, nós vamos também te ajudar nessa palestra a poder identificar várias áreas da sua vida e como nós podemos trabalhar de uma forma mais equilibrada para conseguir o melhor desempenho na maioria delas. Muito obrigado. Aventura, né, de uma expedição transantártica, mas quais foram as lições tiradas desta aventura? Então, as lições de liderança e de trabalho em equipe que nós extraímos de lá são preciosíssimas. Este livro, Liderança no Limite, um consultor americano chamado Dennis Perkins, extraiu essas lições para aplicar no mundo corporativo. Então nós vamos ver que realmente são situações que podem ser aplicadas no nosso dia a dia, não só nas empresas, mas até na forma como a gente lida com situações difíceis e complexas, no
no nosso dia a dia, no relacionamento com as pessoas. Então, qual é o conceito de inteligência emocional? Nós conhecemos muito bem a história do QI, né? O quociente intelectual. O quociente emocional é aquela tua capacidade de controlar as emoções, né? Então, quando nós aprendemos a desenvolver o nosso quociente emocional, é que nós sabemos dominar as emoções, usá-las a nosso favor e não contra nós, né? Nós temos a capacidade de escolher quais os pensamentos que nós devemos ter. Então, você pode escolher o que você vai pensar. Você não precisa pensar isso. Você pode escolher um outro pensamento que te leve em direção ao seu objetivo e não te afaste dele, né? O Lutero, né, religioso, teólogo, né, ele dizia o seguinte: nós não podemos evitar que pensamentos ruins venham para as nossas cabeças como pássaros que voam, mas nós podemos evitar que eles façam ninho. Existe um conflito negativo e existe um conflito positivo. Pensar diferente às vezes faz bem. Então, se você tem, por exemplo, uma situação de conflito onde duas pessoas chegam com opiniões diferentes, se encontram, debatem e cada uma sai de um lado, isso é um conflito negativo. Agora, como que é um conflito positivo? Quando duas pessoas chegam com opiniões diferentes, conversam, discutem, debatem, mas as duas saem caminhando na mesma direção. Esse é um conflito positivo. Quando você, no cargo de liderança, tem que demitir muitas vezes funcionários, né? O que eu posso fazer quando eu começo a planejar o meu ano, né, para que a minha área se desenvolva, para que eu tenha mais recursos, para que eu dê resultados para a minha companhia, para que eu possa manter a minha equipe e gerar, inclusive, mais emprego na minha equipe. Então, como é que a gente evita essas demissões? A gente não evita na hora que ela vem acontecer, a gente começa a evitar um ano antes. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, não é na hora que vem a crise, não é na hora que vem o problema, né? É lá na frente, como é que nós vamos fazer para evitar ter que cortar na própria carne. Errar, nós vamos errar. Só não erra quem não faz nada. É claro que a gente tem que procurar errar cada vez menos. Mas quando acontecer um erro, não se culpe. Aprenda com ele. Porque a culpa é peso morto. Se você tem uma emoção que está dizendo, poxa, você vai fracassar. Você vai fracassar. Você vai, poxa, por que eu estou achando que eu vou fracassar? Deixa eu olhar aqui para trás, para as minhas vitórias. Né? Deixa eu olhar para as etapas que eu concluí da minha vida. Será que eu não posso concluir essa também? O líder é aquele que tem a capacidade de influenciar pessoas. Então, um bom líder é aquele que, quando acontece alguma coisa errada, ao invés de ele olhar para a janela, ele olha no espelho. E quando acontece uma coisa boa, quando a equipe tem algum resultado positivo, ele, ao invés de olhar para o espelho, ele olha para a equipe. Nós estamos procurando passar para vocês aqui são experiências de líderes que servem, né? Líderes que buscam realmente o desenvolvimento do seu liderazgo. Gente que ama pessoas porque investe tempo aqui sua vida no desenvolvimento das pessoas. Para ser um bom líder, tem que amar as pessoas. Se você não ama a gente, não vai ser líder. Ame as pessoas e use as coisas. Tem gente amando as coisas e usando as pessoas.